Curioso. Quem sabe seduzir também sabe vender muito bem, curioso. Como assim, Pedro? Eu te explico. Se você voltar a algumas casas no seu passado e se lembrar de alguém que você tentou seduzir e que não funcionou muito bem ou que funcionou muito bem, tanto faz. Projeta essa experiência que você teve na sua tela mental agora. Funcionando ou não, você vai ver o como essa correlação de vender e seduzir, elas casam muito bem. Presta atenção aqui agora. A sedução, ela funciona 100%. Só que para ela funcionar 100%, ela tem dois aceleradores. O primeiro acelerador da sedução é o lugar certo. E o segundo acelerador da sedução é a hora certa. Como assim, Pedro? Eu costumo dizer que para você conseguir seduzir, você precisa se aproximar. Demonstrar um certo interesse. Se aproximar. Mas para que essa aproximação funcione, que é o primeiro passo da sedução, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Sem esses dois aceleradores, esquece, a sedução não vai funcionar. Para você evoluir de uma conversa para um beijo, você precisa estar no lugar certo também e precisa ser na hora certa. O ambiente, a frequência precisa ser certa. E para você fazer uma terceira coisa, tá pensando no que eu tô pensando? Pois é, para você ir mais profundamente, para você ter mais intimidade com essa pessoa, não é no mesmo lugar, ou possivelmente não é no mesmo lugar que se começou essa conversa, ou que aconteceu esse beijo. Na maioria dos casos não é. Então você precisa estar no lugar certo e na hora certa, para que esse jogo da sedução funcione muito bem. A venda é a mesma coisa. Eu vou te explicar com uma narrativa simples. Imagina que você se interessou por um artigo dentro de uma loja e o vendedor vem te atender. E ele demonstra interesse em querer te vender. Só que ele demonstra tanto interesse em querer te vender e não querer que você saia da loja sem que você compre aquilo, que você começa a desdenhar e você começa a colocar muitas objeções para a compra. Isso é extremamente subjetivo, você não percebe nisso. E quando você fala vou pensar, ele solta é a última peça. Ou ele solta vai acabar. O que ele está fazendo? Ele está querendo usar a urgência para que você compre e ao mesmo tempo ele está tentando usar a escassez. Só que na hora certa. Só que na hora errada. Na hora errada. E no momento errado. Por que eu estou te falando isso? Ele não está nem criando uma narrativa, ele não está nem te seduzindo, ele não está nem criando uma história para te envolver, para usar uma urgência. Ele usa tudo no mesmo momento. E quando você usa tudo no mesmo momento, possivelmente você não vai vender. Entende? A sedução e a venda, elas se completam. Para você conseguir seduzir, você precisa se vender. Por que eu tô te falando tudo isso, curioso? Esses dias eu estava rolando meu feed e aí eu vi um anúncio que me chamou, assim, muita atenção. Justamente porque ele seduz, justamente porque ele vende, justamente porque ele causa urgência e justamente porque ele usa muito também a escassez. Eu não vou dar mais spoiler, eu quero assistir com você esse anúncio, então deixa eu colocar o meu fone aqui e eu tenho certeza que esse anúncio vai te chamar muita atenção, que você vai conseguir identificar esses pontos. Então no 3, 2, 1, vamos assistir junto. Dusty mesa, a looming shadow grows.
telefone. Vou liberar uma vaga pra você, tá? Muito bom. Então agora já tô milionário? E foi? Eu queria saber se eu posso aprender com você. Aprendeu o quê? A ficar rico. Vi uns vídeos seus na internet falando de produtos Já digitais. sei, você não comprou o nome de milionário, né? Não consegui. Tava sem dinheiro, achei que ia abrir. Tá bom, eu sei. E a culpa é minha. A última vez que eu abri o nome tem quase 2 anos e eu não sei quando eu vou abrir de novo. Por favor, me ajuda nessa. Deixa eu aprender com você. Cara, os alunos já estão na Terra Prometida e fazendo muito dinheiro. Eu não tô com tempo pra ouvir mimimi de bunda mole. Quer fazer parte ou não? Quero muito. Cara, você tá ligado que não é só comprar, né? Tem que sentar a bunda no computador e praticar também. Aham, tô ligado. Eu vou abrir uma exceção pra você. Pega o seu celular de novo. Abre esse e-mail. Achou? Uhum. Ok. Arrasta. Arrasta. Olha só. Abre o link. Pronto. Cara, uma vaga. Eu tô dentro, sério. Valeu. Bem-vindo à Terra Prometida. Muito bom. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante isso. Esse anúncio, ele é objetivamente para levar o lead para se cadastrar para o evento. Então, esse anúncio ele foi usado para levar o lead para se cadastrar e não para comprar o produto. Só que olha só que interessante que ele usa. Você consegue perceber que em um determinado momento ele fala o seguinte: não é só comprar. E isso é tão interessante e tão importante a gente fazer, porque frequentemente as pessoas acham que quando eu estou levando o meu lead para o meu lançamento, eu não posso falar que eu vou vender ou eu não posso dar uma pista do meu produto. Só que quando eu não faço isso, eu atraio muita gente que não está disposta a comprar também. E você pode perceber que na copy, o que o Thiago Finch fez? Ele basicamente chama a pessoa para poder se inscrever no evento, se você conseguir, e ao mesmo tempo ele também fala sobre venda. Só que ele cria toda uma narrativa, toda uma história, cria obviamente um outro personagem para falar de uma forma diferente com o lead. Então assim, é muito importante a gente enxergar nesse anúncio a escassez. É muito importante enxergar a urgência. Quem é a urgência? A urgência não é um gatilho, ele não está querendo colocar isso dentro da sua cabeça. A urgência e a escassez é o coadjuvante. É o garoto que está usando aqui a mochilinha, né, a almofada de pescoço, que acabou de chegar de viagem em busca da Terra Prometida. Olha só que interessante, olha essa correlação. A urgência e a escassez é o personagem que é o coadjuvante. Muito interessante isso. Mas eu vou trazer mais pontos que exemplificam e trazem o passo a passo de como você pode aplicar alguns pontos muito interessantes desse anúncio no dossiê. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não é possível. Clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, já dá o seu joinha nesse vídeo, porque os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui de análises vão trazer muitas perspectivas diferentes e que você talvez nunca tenha pensado nelas. E que você pode sim colocar isso em prática no seu negócio. Então em 3, 2, 1, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui.
Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do clube raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Dossiê posto à mesa. O que eu achei depois de assistir inúmeras vezes esse anúncio? Eu vou te mostrar aqui, ó. Meu dossiê final. Esse anúncio, ele tem o poder de fazer ter medo de perder a oportunidade da sua vida. Eu vou ler de novo. Esse anúncio, ele tem o poder de fazer você ter medo de perder a oportunidade da sua vida. Ele é construído de uma forma descontraída, mas carregado de seriedade e urgência. Frequentemente, quando eu mostro anúncios muito bem produzidos, qual é a primeira impressão que passa na cabeça das pessoas? Eu não tenho câmeras, eu não tenho um outro personagem para criar, eu não tenho toda essa estrutura, eu não tenho o drone, eu mal tenho essa atuação do Thiago Finch, e eu também não tenho grana para poder chamar alguém para atuar. E o grande ponto aqui é o seguinte: nunca se atente a esses detalhes. Sabe por quê? Porque se isso ficar claro para você que você só conseguirá fazer bons anúncios quando você tiver toda essa estrutura, você não consegue pegar ideias, insights que podem revolucionar o seu negócio em filmes, em séries. Se você escreve copy, se você é estrategista, se você é especialista, a minha maior dica para você é: expanda os seus horizontes. Comece a consumir conteúdos de Netflix, por exemplo, de Amazon Prime, por exemplo, e de qualquer outro streaming. Comece a consumir esses conteúdos olhando para o seu negócio, em como você pode, mesmo sem recursos, trazer uma nova visão para como você grava um anúncio. Isso vai mudar completamente o seu negócio. E é por isso que no meu dossiê eu sempre me inspiro no cinema para poder trazer pontos aqui e fazer um debriefing de um anúncio que eu não escrevi e decodificar um anúncio de como eu enxergo ele para que você tenha novos dados culturais, um novo repertório para poder aplicar no seu negócio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, e esse anúncio, ele carrega uma expressão muito interessante, porque de um lado a gente tem o Thiago Finch, que gosta de coisas muito bem produzidas, e criar um anúncio desse, que ele já fala, né, que ele ficou 2 anos sem lançar, 2 anos de espera, muita gente querendo entrar no curso dele, o Nômade Milionário. E o grande ponto é, de outro lado, a gente tem pessoas que não têm essa característica, que não sabem produzir anúncios dessa forma, como se fossem anúncios de trailer de Netflix, do cinema, de Hollywood. Mas, e aí? Tem um baita abismo nesse meio. Como é que a gente coloca uma ponte para poder ultrapassar esse problema? Você não precisa, na era de Reels, na era de Shorts, na era de TikTok, você não precisa ter toda essa estrutura para poder criar algo extremamente criativo, que vai vender muito, que vai aquecer a sua audiência e que ela vai se espantar com a sua criatividade ou com o seu repertório. Eu tô falando isso porque se você for nesses 3 lugares, Instagram, YouTube e TikTok, você vai ver sim, inúmeros vídeos com milhões de visualizações e que nem são tão bem produzidos ou que nem são bem produzidos. Então pega essa. Então ele carrega seriedade e urgência. Como que eu
sou criativo, divirto o meu público e ao mesmo tempo passo uma mensagem séria e de urgência. Você percebeu no final ele falando? Tenta se cadastrar, se você conseguir. Ele causa um desafio, ele mexe ainda com a sua emoção, entende? Então é um anúncio que ele tem... Eu poderia falar por horas desse anúncio. Não só pela forma como ele foi executado, mas cada ponto que a ideia, a copy, a perspectiva, o sentimento que causa na mente do lead. Então, um ponto aqui muito importante é passar, quando você quiser vender algo ou chamar alguém para um evento, a gente tem vários problemas quando a gente está falando de lançamento, que é o comparecimento das pessoas. Agora, quando eu começo a trabalhar esse comparecimento, que é como se fosse a oportunidade da sua vida de estar nesse evento. Mas não adianta eu falar isso. A pessoa fala, mas todo mundo fala isso. Quando eu provo em imagens, eu pego um personagem, eu crio um personagem para poder trazer essa mensagem, para trazer esse entretenimento para o meu público, eu mudo completamente o jogo do meu lançamento. As pessoas querem comparecer. Então, leve essa oportunidade da sua vida, fala isso para o seu lead, fala isso para o seu cliente ideal, mas fala isso de uma maneira que ele entende exatamente o que você está falando, porque ele está... Aqui no caso, né, eu estou falando sobre ser divertido. Saiba entreter o seu público, brincar com o seu público, ou falar de uma maneira séria, brincando, ou séria, mas para que as pessoas compareçam nos seus lançamentos, para que as pessoas compareçam nas suas lives, para que as pessoas compareçam em aulas secretas que você dá. Entende? Então aqui a gente vê um personagem, a gente não vê o Thiago Finch, a gente vê um personagem que ele criou. E você? Pedro, mas eu não tenho esses recursos. Mas eu já te falei. Pega o TikTok, pega o Reels no Instagram, pega os Shorts do YouTube, dá uma olhada. Você vai encontrar várias pessoas criando personagens sem uma ótima câmera, sem um ótimo microfone, simplesmente usando boas ideias. Aposta nisso. Porque você quebra o gelo para conseguir se comunicar de uma forma extremamente diferente com a sua audiência. Beleza, outro ponto. Ideias, sentimentos despertados na primeira impressão que se assiste esse anúncio. Não é possível. É exatamente isso que acontece comigo quando eu perco uma oportunidade. Aqui, o Finch, ele está fazendo o quê? Ele está falando para as pessoas sobre uma objeção, sobre uma dor e sobre um problema que ele tem. As pessoas frequentemente querem, você faz um anúncio e chama as pessoas para um evento, no caso, um lançamento, tá? O que acontece? As pessoas às vezes têm outras coisas para poder fazer. Elas não vão comparecer. Porque você está competindo a atenção das pessoas com telefone, Netflix, rolês, entre outros lançamentos. A pessoa está participando do seu lançamento, mas ela entrou em mais 5, 4, 3, 2 grupos. Está acompanhando outros lançamentos, de repente o seu foi lá para baixo, ela nem silenciou ou saiu do grupo. Como eu chamo a atenção do meu cliente ideal? Como é que eu causo esse sentimento nele de que, nossa, não é possível? É exatamente isso que acontece comigo quando eu perco uma oportunidade. Só que eu estou trazendo o seguinte, eu vou te entregar algumas aulas e no final eu vou querer te vender, mas isso aqui é a oportunidade da sua vida. E eu sei que você provavelmente vai perder esse meu evento. E vai perder uma grande oportunidade na sua vida. Então, já que eu sei que isso vai acontecer, eu vou fazer um anúncio sobre isso. Foi isso que ele fez. Então, pra mim, qual que é a ideia que você pode tirar desse ponto aqui? Pega o grande problema de um lançamento, se for o seu problema for igual ao do Finch, que a pessoa, ela acha legal, mas na hora de participar ela esquece, narra isso. Como é que o seu cliente ideal, como é que a sua persona reage a isso? Como é que ela vive isso no dia a dia dela? Puxa vida, esqueci. Então pega esse puxa vida, esqueci e cria um anúncio para isso quando você estiver prestes a começar o seu evento. Isso é uma baita sacada. Execução, digna de ser transmitida em cinema. Isso aí facilmente pode ser assistido no cinema, ser passado no cinema, né? Não tem o que falar da execução. Finch arrebenta. Referências, para mim, tem a referência, né, de MIB, Homens de Preto, e Se Beber Não Case. Quando eu trago essas duas referências, olha só, você percebe que existe, o Thiago Finch está falando ali, e tem a outra pessoa que está participando da cena, e na verdade ele não é o Thiago Finch, né, é o Jack Finch.
esse personagem do Finch, ele chama ele de Jack Finch. O coadjuvante, ele é meio bobão, né? Ele é meio bobão, assim. E o sério é o Jack Finch. E no MIB, a gente vê o bobão como o Will Smith, que é o agente J, ou agente K, acho que é isso, né? E aí o que acontece? Um é sério e o outro é meio bobalhão, assim. Saca? Mas os dois juntos realizam um filme. A mesma coisa, se esse comercial, se esse anúncio, ele continuasse, se tornasse, por exemplo, um filme, a gente ia ver essa mesma relação que acontece. De uma outra forma, a gente também vê Se Beber Não Case. A gente tem um bobão ali, né? E um cara sério. Ou alguns caras sérios. Então isso é muito interessante, assim, a forma como ele traz essa referência. Obviamente, eu não tô falando que ele se inspirou em MIB, muito menos em Se Beber Não Case. Mas esse diálogo do cinema, né, de dois personagens, um é mais sério, um sabe a saída, um sabe enxergar a luz no fim do túnel, e o outro é bobão, assim, tem em vários filmes, né? E aqui eu quis trazer essas duas referências, principalmente por quê? Porque você pode olhar mesmo para esses filmes e falar, olha só que interessante, eu nunca tinha imaginado essa sacada. É o que eu falo, você pode criar anúncios extremamente sem sal. Agora, quando você é curioso, você faz duas coisas. A primeira delas é dar um like nesse vídeo, e a segunda, sabe o que é? É se inspirar em tudo aquilo que você assiste. Em tudo aquilo que você vê, você se torna curioso, observa o que está sendo falado e traz para o seu negócio. Então, esse ponto de observar o cinema e trazer um anúncio, você pode fazer um anúncio sem sal, mas quando você é curioso, você consegue criar, sem recursos, algo extremamente que traz mais conversões, que traz muito mais leads e que cria conexão, seja mesmo em anúncio ou conteúdo para sua audiência. E claro, né, história e narrativa eu não tenho nem o que falar. A história, para mim, é muito incrível. E a narrativa a narrativa é simples. É o seguinte. Eu não quero que a pessoa não participe desse evento. Ela precisa participar. Logo, eu preciso falar para ela que ela vai perder uma chance. Então eu vou criar todo um cenário sobre isso. Então, cara, incrível, incrível. Então esse é o meu dossiê. E o grande ponto que eu queria trazer aqui para você, o maior insight de como você pode aplicar, pegar um anúncio desse que é extremamente bem produzido, pega tudo que eu falei aqui agora do dossiê, observa seu negócio. Quais oportunidades você está perdendo hoje para criar conteúdo, para criar um anúncio, em que você poderia se divertir e quebrar o gelo com a sua audiência? O que não vale simplesmente colocar uma peruca? Se for colocar uma peruca, mexe no rosto, coloca um óculos, coloca uma roupa, brinca. Então, dever de casa. Dever de casa. Tira um tempo para você pensar em qual personagem, em como você poderia quebrar o gelo com a sua audiência. Mas como assim, Pedro? Você pode usar toda segunda-feira um personagem que você pode dar um nome, pode invadir os seus stories. E você responder perguntas, ou ele responder perguntas, ele falar de uma maneira muito séria, como você não poderia falar, ou ele ter ele ser uma pessoa que é um seu alter ego, ele falar de uma maneira mais forte, mais dura, de uma maneira que não representa quem você é, mas que, né, seja diferente de quem você é. Uma faceta da sua personalidade. Talvez uma outra personalidade. Então, imagina se essa pessoa acessa os seus stories e uma vez por semana ela fala, quebra objeções, vende e você só aparece na terça-feira ou aparece no fim do dia. Olha só que interessante. Você cria uma narrativa sobre isso. Eu tenho certeza. Você pode fazer nos stories, você pode fazer isso nos Reels. Eu acho que não funcionaria muito nos Reels, mas talvez funcionaria muito mais nos Stories. Ou num lançamento, e aí você usa esse mesmo princípio para poder quebrar. Então esse é o melhor insight que eu poderia te dar hoje, olhando para isso. Crie um personagem
para poder falar aquilo que você não tem coragem de falar. Eu vou repetir. Crie um personagem, crie uma faceta da sua personalidade que seja real para falar aquilo que você não tem coragem de falar, para trazer uma roupagem nova para sua comunicação, para o seu posicionamento. Isso é muito interessante. Então, esse é o dossiê dessa análise de hoje. Curioso? Me fala uma coisa. O que você achou desses insights que eu trouxe para você nessa análise? Isso aqui foi uma análise ou foi uma aula? Não sei. Esses grandes insights que eu trouxe para você e esse aqui no final, eu acho que eles podem mudar completamente a cara do seu posicionamento, do seu negócio e sim, hein, trazer muitos resultados para você. Seja você estrategista, seja você expert e seja você também uma pessoa que simplesmente presta serviço para as outras pessoas. Eu espero que isso tenha feito muito sentido para você. E você já sabe. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo sobre esse anúncio, sobre o que eu falei e quando você vai colocar em prática, tá? E não se esquece nunca, continue, seja sempre curioso. Tamo junto.